Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui seguir a nossa gloriosa série Santos na Copa do Mundo. Hoje, devidamente fardado com as cores da seleção que venceu a. Nossa, me deu branco agora. Venceu a Suíça por 1-0. Belo gol de Casimiro. Então, hoje podemos comemorar dormindo tranquilos e falar sobre mais um grande jogador, grande craque que representou o Santos na Copa do Mundo. Infelizmente, de novo, um craque que não jogou tanto pela seleção quanto poderia, que também não teve uma participação efetiva na Copa do Mundo por função de contusão e que infelizmente também já nos deixou. Estou falando de Antônio Wilson Vieira Honório, o Coutinho, terceiro maior artilheiro da história do Santos, grande jogador, o rei ou o gênio da pequena área, como era conhecido, o grande parceiro das famosas tabelas de Pelé, o grande parceiro da dupla Pelé e Coutinho. É, Alguns jogadores do Santos, né? A linha do Santos é muito famosa, mas a parceria que ficou muito famosa foi essa parceria Pelé e Coutinho. Então, para o Coutinho estar neste nível, não era pouca coisa, era realmente um craque. Então, hoje falaremos de Coutinho, que infelizmente já nos deixou, mas seguiremos aqui lembrando as histórias do Santos, lembrando os craques do Santos e aproveitando o Copa do Mundo para falar sobre isso. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, curte, comenta o que você está achando dos vídeos e muito obrigado a todos que vêm comentando, né? Principalmente o Rogério Sanassi aí que vem ajudando bastante com os comentários. Muito obrigado, Rogério. Comentou inclusive a questão do Mauro que eu levantei no outro vídeo. Realmente, ele comentou da questão da geração. Acho que tem muito disso, do Edu Dracena ter sido votado o melhor da Sele Santos, em detrimento do Mauro Ramos de Oliveira. Eu acho que é um pouco dessa questão de geração mesmo. A geração que vai votar pela internet é uma geração que é mais jovem e que talvez não tenha desligado tanto no histórico do Santos. Talvez, inclusive, nem precise tanto. A história do Santos recente é acessível, né? Não é que nem a minha geração que precisava recorrer muito a história do Santos de maior do mundo. Mas então falaremos aqui de Antônio Wilson Honório Coutinho, nascido em Piracicaba em 11 de junho de 1943. Então, note que ele era 3 anos só mais novo que o Pelé, mas que tem algumas marcas interessantes. Ele é o jogador mais jovem a atuar com a camisa do Santos. Ele estreou oficialmente, eu não sei se dá para dizer assim, ele estreou no time profissional do Santos, mas em um amistoso com 14 anos e 11 meses de idade. 14 anos e 11 meses, ele não tinha 15 anos quando ele jogou pelo time profissional. E marcou um gol ainda na estreia. Foi numa partida em Goiânia contra o Sírio-Libanês Futebol Clube. Veja que interessante. Vitória do Santos de 7-1. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, em 457 jogos tem 368 gols. Diferente do Pelé e do Pepe, ele acabou tendo outros clubes em que ele jogou. Ele teve uma passagem pelo Santos entre 58 e 68, na verdade, é quando ele realmente se torna esse grande jogador. Depois ele vai para o Vitória, para a Portuguesa, e volta para o Santos em 70, se despede de vez do Santos, e vai para o Atlas do México, joga no Bangu e depois termina a carreira no Saad de São Caetano do Sul. Inclusive, ele marca um gol no Santos, jogando pelo Saad no último jogo da carreira dele, inclusive no 14 de janeiro de 73. É interessante pensar que ele é mais novo que o Pelé, mas encerrou a carreira um pouco antes. O Pelé joga até 74, e isso é muito porque o Coutinho tinha um problema maior físico do que o Rei. O Coutinho ele tinha um pouco mais de problema de lesões, de contusão, e é muito conhecido que ele tinha uma tendência para engordar também. Então, acabou tendo a carreira um pouco abreviada. Depois tentou ser treinador, não teve muito sucesso. Inclusive, passou pelo Santos como treinador, em 95, não lembrava disso. Possivelmente na base.
interinamente isso. Aham. E mas ele se destacava muito pela habilidade e pela frieza dentro da área. O próprio Pelé falava, tinha alguns comentários que ele considerava o Coutinho melhor do que ele dentro da área, assim, pela questão dessa frieza, da habilidade e de como o Coutinho conseguia se posicionar muito bem e ter decisões muito rápidas, né? E, então as tabelas que o Pelé e Coutinho faziam eram tão destacadas, digamos assim, né? Tão lendárias, segundo o Pelé, por causa disso mesmo, por causa da genialidade do próprio Coutinho. O próprio Rei falava que ele só tinha o trabalho de devolver a bola e o Coutinho que fazia todo o trabalho de conseguir se encontrar. E essas tabelas entre Pelé e Coutinho se tornaram muito célebres. Então, eu lembro sempre não sei se foi uma matéria ou se foi um especial que falava assim que nos anos 60 você tinha duplas, né? Como John Lennon e Paul McCartney, e você tinha a dupla Pelé e Coutinho como exemplo de arte e de genialidade. Acho muito interessante isso. Pela seleção brasileira, o Coutinho jogou em 60 e foi convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962. Mas, parecido com o Pelé, com o Pepe, ele se machucou na véspera da competição, no amistoso contra o país de Gales. E aí ele dá lugar para o Vavá, que tinha sido campeão já em 58. De novo, um daqueles jogadores que poderiam ter participado da competição, ficaram no grupo, como o Pepe, são considerados campeões, mas acabaram não fazendo nenhum jogo. Então é uma pena que o Coutinho não tenha tido essa oportunidade. Pena pra gente, pena pra ele, pena pra seleção também, porque o Coutinho era realmente genial, era um cara muito decisivo. E eu até abri aqui todas as decisões importantes do Santos que ele participou, em quase todas, ele deixou um gol. Então, que nem na primeira Libertadores da América, na primeira decisão do Santos, ele faz os dois gols da vitória do Santos contra o Peñarol em 62, né, no primeiro jogo, lá no Uruguai. Ele faz aí no jogo das garrafadas, eu não sei se o empate foi dele, mas eu acho que não. E aí, no jogo de volta, se eu não me engano, a jogada do primeiro gol, que é um gol contra, é dele, não tenho certeza. Mas de qualquer forma, no primeiro jogo, que foi uma vitória fora de casa, os dois gols da vitória foram gols dele. E aí, em 63, na outra final da Libertadores, no Bi, ele faz o primeiro gol do jogo em casa contra o Boca, né? No 3-2. Ele faz o primeiro, ele faz o segundo, então ele abre o 2-0. Depois o Lima faz o terceiro. E no jogo de volta, com o Santos perdendo com o gol do Sanfilippo, ele que faz o gol de empate, um gol bastante importante, um dos gols mais importantes, então, na trajetória do Santos. Empata na Bomboneira lotada, e aí depois o Pelé faz o gol da vitória. Mas o empate já seria suficiente, se eu não me engano. Não lembro se você quer aquele esquema de você vence, empata e não dá certo, mas eu acho que o empate já seria suficiente. Então, uma, mais uma demonstração aí do poder de decisão e da capacidade do Coutinho. Também no Mundial, né? No de 63 ele acabou não marcando gols contra o Milan, mas no jogo de ida ele marca um dos gols, né, na vitória sobre 3-2 contra o Benfica, e em Portugal ele marca um dos gols também, então ele marcou nos dois jogos, né, de ida e de volta contra o Benfica. E no pentacampeonato ele marca gols em todas as decisões. O Santos foi campeão brasileiro de 61, 62, 3, 4 e 5. Ele marca o primeiro gol do Santos no empate contra o Bahia em 1-1. Lembrando que o Bahia, inclusive, já tinha vencido o Santos na final de 59. Ele marca o primeiro gol já aos 3 minutos. E no jogo de volta, o Santos vence de 5-1. Ele marca dois gols, sacramentando assim o primeiro título brasileiro do Santos. No segundo, que foi decidido em 3 partidas, ele marca na primeira partida e na terceira partida. Então ele marca também gols importantes, principalmente na primeira, porque o Santos jogou em casa e empatou em 4-3. Então, um gol dele bastante importante. No tricampeonato, novamente contra o Bahia, ele marca um gol no jogo de ida contra
jogando em casa. Em 64, contra o Flamengo, ele marca no jogo de ida também. O Santos vence por 4-1, depois empata em 0-0 e é campeão. E em 65, ele marca o primeiro gol da decisão no jogo de ida em casa contra o Vasco. Depois o Santos vence o jogo de volta no Rio de Janeiro. Então, altamente decisivo, é um jogador espetacular. E tem um outro fato bastante interessante aqui. O Pelé sempre é falado como o maior artilheiro do clássico contra o rival da Marginal, e de fato ele é. Mas o Coutinho nunca perdeu esse clássico. Em 12 anos de clássico contra o Corinthians, ele não perdeu nenhum. Lembrando que ele chegou no começo do tabu. E em 68, né, quando o tabu foi quebrado, os 11 anos de tabu, ele já não jogava mais no Santos, ele já estava no Vitória. Então, além de ser um jogador genial, além de ser decisivo ainda, era grandioso contra o grandioso em clássicos, digamos assim. Dentre os clubes brasileiros, eu vou até procurar melhor esse dado aqui. Trouxe aqui o link da rssssfbrasil.com. Considerando os gols de jogadores feitos pelo mesmo clube, ele é o quinto maior. Ele fica atrás só do Roberto Dinamite, do Zico, do Pepe e do Pelé, logicamente. Para quem lembra do nosso vídeo com o Pepe, eu tinha comentado que o Pepe era o segundo maior da história do Santos, mas que se fosse para ser de qualquer outro clube, ele seria o maior artilheiro de quase todos os clubes, menos do Vasco, de Roberto Dinamite, e do Flamengo, do Zico. O Coutinho também, mesmo sendo o terceiro maior da história do Santos, com 370 gols, desde 68, ele também ficaria na frente de todos esses outros jogadores, exceto o Roberto Dinamite e o Zico. Notem que absurdo que era o Coutinho e o tanto absurdo de gols que ele fez. É porque, de novo, eu lembro disso. O Santos, por ter tido o Pelé, ele acaba ofuscando muitos outros jogadores. O Coutinho fez uma quantidade absurda de gols. É muito alto. Tanto que nenhum jogador, poucos jogadores chegaram nesse nível. E mesmo com um ataque que tinha o Pelé, que marcava muitos gols também. E o Pepe, e Mengalvio e Dorval. Então a genialidade do Coutinho ela tem que ser realmente reconhecida neste sentido. Então, para terminar, né, já que falamos muito aqui de Coutinho, vou passar o nosso tradicional videozinho aqui do canal O Maior de Todos os Tempos, cortesia do Maior de Todos os Tempos e da Sofis, para a gente ver alguns lances, e aí notem todas essas características. Eu acho que dá para notar nesse vídeo as características que tornaram o Coutinho tão grande. Então, a genialidade, a técnica, posicionamento, frieza, capacidade de finalização, drible. Então, os gols dele mostram muito isso. É uma pena só que não tem explicado qual que é cada gol aqui. Eu acho que tem os gols da final contra o Boca, eu tenho certeza que tem, é a narração que aparece, inclusive, no começo. Mas poderia ter dos outros gols. E o Santos lá vem, bola lançada para Coutinho, vai penetrar pela direita, bateu, é gol! Gol do Santos! Coutinho, camisa 9. Pelé dominou e tocou. A bola sobrou na meia direita, no bico da pequena área. Coutinho chegou dividindo com Madalena, ganhou, bateu prensado pro canto esquerdo no fundo do gol de Reia. Está empatada a partida em La Bombonera. Outra vez o Santos está a caminho do Vida Libertadores. Coutinho, camisa 9. Santos 1, Boca também. Coutinho, gênio da área. Agradeço a Sofia. Eu acho que esse foi o gol contra no terceiro jogo contra o Peñarol.
Finalização espetacular. Posicionamento também, oportunismo. Beleza. Absurdo. Ele, Pelé e Dorval. Espetacular, é impressionante a capacidade dele de finalizar, de driblar no curto espaço, visão de jogo, posicionamento, oportunismo. Então, esse é um vídeo que sintetiza muito dessas características que tornaram o Coutinho tão famoso e fizeram ele ser convocado para a seleção e representar o Santos na Copa do Mundo. Infelizmente, não em campo, mas felizmente ele foi campeão do mundo, muito merecido, enquanto ainda era jogador. Certo, pessoal? Esse foi o nosso vídeo. Seguindo aqui na nossa série Santos na Copa do Mundo. É muito bom que o YouTube vai deixar isso registrado, então a gente pode revisitar sempre. E felizes aqui por novamente lembrar a memória de mais um jogador, de um grande jogador, de um craque, que nos deixou em 11 de março de 2019. Então é uma ausência recente. Ele sofreu de diabetes. Inclusive no memorial, que a gente visitou recentemente, só tem a marca de um dos pés dele, o outro ele já estava prejudicado pela diabetes, mas a memória fica e a nossa homenagem também. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado, Coutinho, por tudo que fez pelo Santos. No mais, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilha e comente aí o que está achando da Copa do Mundo do Catar, o que está achando da nossa série e as suas impressões sobre esse gênio da pequena área. Obrigado a todos, pessoal. Pra cima deles e abraço.